O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia a todos, bom dia a você que está nos assistindo. Nós temos uma classe que funciona aqui no templo, que é a classe de adultos 1, comigo e com o pastor Hernandes. O pastor Hernandes está fazendo a exposição da carta aos Hebreus e eu estou fazendo a exposição do Evangelho de Marcos. Abra aí no capítulo 10, nós estamos no capítulo 10 de Marcos. Jesus, ele nos ensina nesse capítulo sobre relacionamentos. E a aula da semana passada foi sobre relacionamento entre cônjuges, ou relacionamento marido e mulher. E aí nós destacamos aqui a questão do ensino de Jesus sobre o divórcio. E vocês precisam ficar bem cientes disso, que quem criou o casamento foi Deus, mas quem criou o divórcio foi Moisés, foi o homem, por causa da dureza de coração. E nós temos aí alguns pontos importantes que ele vai falar justamente sobre o casamento. Foi criado por Deus antes do pecado. E nós devemos honrar o casamento e nós devemos evitar o divórcio. O divórcio foi uma concessão da lei de Moisés. O casamento foi criado por Deus. E o casamento criado por Deus tem 4 características básicas. O casamento criado por Deus, primeiro, é heterossexual. Certo? Não existe a possibilidade, do ponto de vista bíblico, de ter casamento, no sentido da palavra casamento, de pessoas do mesmo sexo. Por isso que a justiça usa essa expressão união, né? União. Mas casamento, no sentido bíblico, só com pessoas sexo diferente, macho e fêmea. O que passar disso é jacaré. Também, o casamento ele é monogâmico. É uma mulher com um homem, sua mulher, sua esposa. Um marido para uma esposa. Terceiro, ele é vinculativo. Ele é o mais perfeito vínculo de intimidade, pois é a fusão de 2 pessoas que se tornam uma. É tão interessante isso, porque deixará pai e mãe e sua mulher, e os 2 serão uma mesma carne. Não existe intimidade mais profunda que 2 pessoas possam ter o casamento. Por isso que Jaime Kemp, ele diz que no casamento 2 folhas são coladas e se tornam uma. Quando vem o divórcio, se tenta separar essas folhas. E geralmente isso traz o quê? Dores, prejuízos e problemas. A última coisa que se coloca aqui é que o casamento ele é indissolúvel. Aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E aí as pessoas perguntam, mas quando foi? E quando Deus não uniu? Problema seu. Você que escolheu. Então antes de casar, ore. Antes de casar, procure a orientação, pessoas. O nosso Deus, ele une. É Ele que constrói famílias. E nós precisamos ter sabedoria disso, porque não existe essa permissão. A união, ela é permanente. Ela só deve ser rompida apenas com a morte dos cônjuges, ou quando há o divórcio naquelas 2 condições que a Bíblia coloca. As exceções para o divórcio, infidelidade conjugal e deserção do cônjuge por causa da fé. Mas vamos aí, a partir do versículo 13, de 13 a 16, depois de falar do relacionamento de casais, Jesus vai falar sobre relacionamento com as crianças, e principalmente aqui se fala com os filhos.
Diz assim: então lhes trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Primeiro, o casamento, depois, as crianças ou os filhos. E nós aprendemos na Bíblia que os filhos, independentemente do trabalho que dão, independentemente das lutas que a gente tem para criá-los, eles são o quê? Bênçãos de Deus. São herança do Senhor para os pais. Talvez, se Jesus vivesse hoje, ao invés dos filhos, as pessoas levariam os cachorrinhos para Jesus abençoar. Né? Porque está difícil. Há muitos casais que não querem mais filhos. Há um site aí que apresenta uma planilha de quanto custa um filho da maternidade até terminar a universidade. Eu fiz a conta lá, aproximadamente 2 milhões de reais. Deve ter sido na GV também, né? Porque no Rio Branco, mas se estudar em escola pública, se for normal, acho que fica mais barato. Mas a pergunta que eu faço é: você venderia o seu filho por 2 milhões? Você acha que tem preço? Os filhos são herança do Senhor. Há um livro escrito por uma francesa, eu tenho esse livro aí, onde ela defende essa tese. Ela é uma socióloga. Eu acho que ela é interessante. Ela é uma socióloga, mas ela tem 2 filhos. É como você ir num endócrino e o cara quer passar um regime para você, ele está com 140 quilos. As pessoas são muito teóricas. Porque só sabem o que é ter filho, é tê-lo. Tê-los ou não tê-los, eis a questão. Né? E depois que você tem, você não tem mais pais. Porque é na infância, é na adolescência, quando casa, quando vai ficando velho. E os filhos, para a gente, eles nunca ficam o quê? Velhos. Sempre. Minha criança, né? Meu filho. Mas aqui Jesus nos ensina algo precioso, porque as pessoas, os pais estavam indo até Jesus para que Jesus abençoasse as crianças. Esse era um costume judaico. A ausência de filhos numa família judaica era vista como uma maldição. A mulher que não gerava, não se tornava mãe, gerava filho, geralmente ela era vista de uma forma diferente. Não tem nada a ver isso biblicamente falando. Tá? Você que é casada, que não pode ter filho ainda, não significa que você é amaldiçoado. Mas no contexto judaico, eles tinham essa... E o preconceito é ainda maior, porque eles se alegravam mais com os filhos homens do que com as filhas mulheres. Então, os judeus ortodoxos diziam: graças a Deus, porque eu não nasci gentil, né? Eu não nasci samaritano, eu não nasci mulher. Preconceito desgramado. Né? Mas vamos ver o texto aqui. Toda criança, quando nascia, ela era levada ao sacerdote no templo para a circuncisão, para a consagração a Deus. Havia uma cerimônia também para a mulher da purificação. Lembra que Jesus foi levado ao templo e Simeão tomou dos braços e fez aquela oração bonita? Então, é prática judaica isso. Então, as pessoas começaram
a impedir que Jesus tocasse nas crianças. Veja no verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos tirar 3 lições importantes aqui. A primeira delas é que Jesus quer receber e abençoar espiritualmente os nossos filhos. Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. O que diz aí o texto sagrado? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Deus nos salva e Deus quer a salvação também dos nossos filhos. E Ele, na sua graça irresistível, é Ele que chama, é Ele que converte. Mas nós temos que ter a consciência de conduzir os nossos filhos a Cristo. Em outras palavras, nós devemos ter os nossos filhos como discípulos de Jesus. Nós temos que investir nos nossos filhos para que eles tenham uma experiência de conversão, de regeneração com Cristo. Certo? Segunda lição que eu acho interessante desse texto, porque o Senhor, Ele quer ser adorado pelos pequeninos. Abra a sua Bíblia lá, no Salmo 148. Salmo 148, versos 12 e 13. Diz assim, um coro de aleluias: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. E lá no Salmo 8 diz que da boca das crianças é que Deus suscita o verdadeiro louvor, verdadeira adoração. Então, gente, Jesus quer se relacionar com as crianças. Ele quer receber e abençoar espiritualmente os nossos filhos. Segunda lição que nós aprendemos aqui: o maior equívoco espiritual que um pai pode cometer é impedir ou criar embaraços para que os seus filhos se aproximem de Jesus e sejam abençoados por Ele. Há pais que são muito interessantes, né? Há pais que escolhem o nome do filho. Há pais que escolhem onde o filho vai nascer, a maternidade. Os pais escolhem, a escola que o filho vai estudar. Os pais decidem tudo pelos filhos. Quando chega na hora da religião, na hora do relacionamento com Deus, não, vou esperar para que ele possa o quê? Escolher. Isso é uma falácia, isso é um sofisma. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, que ela deve andar. Ensina. E quando ela for velha, jamais se desviará deles. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 11, por favor. Deuteronômio capítulo 11. E aqui eu quero que vocês entendam que a Bíblia nos apresenta uma filosofia de educação. Eu tenho chamado filosofia judaico-cristã.
Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 18, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos, e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. A escola ensina, mas quem educa são os pais. Os pais são os primeiros professores dos filhos. E os pais não podem abrir mão disso. E diz aí que o pai crente primeiro precisa pôr a lei no coração. Depois, no versículo 19, diz assim: ensinai a vossos filhos. E eu acho muito interessante no verso 11, porque diz assim, no verso 19, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando. Significa que é um ensino contínuo, ininterrupto, é um ensino para a vida. Nós preparamos os nossos filhos para a vida, nós ensinamos, inculcamos o temor a Deus no coração dos nossos filhos. Se você for para o texto, volta um pouquinho aí, de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 6, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a fé começa em casa. Inculcar aqui, irmãos, é um trabalho repetitivo. Você se lembra que na escola antiga a gente aprendia a decorar. Depois os entendidos, não, esse negócio de decorar não pode. Mas eu fui do tempo que tinha a palmatória e a tabuada. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Tinha que saber, senão o pau cantava. Naquela época, o professor, ele era o centro. Então, quando o professor entrava na sala de aula, nós ficávamos de pé. Porque ele era o nosso mestre, a nossa referência. Depois inventaram um negócio de revolução coperniciana na educação, onde o centro deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. E aí, a vaca foi para o brejo. Porque é o seguinte, quem aprende em casa com pai e mãe, a respeitar pai e mãe, a autoridade pai e mãe, respeita a autoridade de professor, respeita a autoridade de policial, respeita a autoridade. Ele respeita. Por isso que o primeiro mandamento social é honrará teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. É o único mandamento com promessa. Então, gente, vamos, à luz do que Jesus está colocando aqui, não vamos embaraçar, não vamos criar dificuldades para que os nossos filhos tenham uma experiência com Cristo, venham para a igreja, aprendam a Bíblia. E você ensina em casa a Bíblia para os seus filhos, ore com os seus filhos. Passe os valores cristãos para os seus filhos. Essa tarefa de educar em casa, ela é intransferível. É intransferível. Terceira lição que a gente aprende aqui.
Terceira lição. Primeiro, qual é? Primeira lição. Jesus quer receber e abençoar espiritualmente os nossos filhos. Segundo, o maior equívoco espiritual que um pai pode cometer é impedir ou criar embaraço para que os seus filhos se aproximem de Jesus e sejam abençoados por ele. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Veja no versículo 15, o que é que diz aí? Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus aqui, ele está usando a criança como modelo que todo adulto deve seguir ao receber o reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Ou seja, nós nos tornamos bebês espirituais. Quando nós o quê? Nascemos de novo. E é isso que Jesus está colocando aqui. Não é que você agora vai ter um problema de retardo mental e vai agir como criança. Não é isso que ele está falando. Ele está colocando aqui é que a criança, ela é simples. Ela está aberta. Né? Ela é inocente no sentido de que ela dá crédito àquilo que ela está ouvindo. É nesse sentido. O reino de Deus deve ser recebido com simplicidade, fé e humildade despretensiosa. Dá um pulinho lá em Mateus, por favor. Mateus 18, versos de 1 a 5. Diz assim, naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, Mateus 18, 1, quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebeu uma criança tal como essa, em meu nome, a mim, me recebe. Tudo bem? Posso seguir adiante? Estão entendendo? Então vamos lá. Depois de falar dos relacionamentos entre cônjuges, depois de falar relacionamento entre crianças, filhos e pais com Jesus, versos 17 a 31, Jesus vai falar sobre relacionamento com dinheiro, com riquezas. Todo mundo quer casar, todo mundo quer ter filho, todo mundo quer ter o quê? Grana. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, está bem contemporânea a Bíblia, viu? Diz o texto, aí, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para dar a vida eterna? Respondeu Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Veja o versículo 22, lê comigo aí esse versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Primeira vez que eu vejo um cara que era muito rico, dono de propriedade, ficar triste. Geralmente é pobre que fica triste, não é não?
Se eu dissesse que você tem bens materiais, você ficaria triste? Por quê? Que o fato dele ter muitas propriedades fez desse rapaz ser uma pessoa triste. A resposta é muito simples, porque ele não queria abrir mão do amor que ele tinha pelas riquezas por amor a Cristo. E aqui nós vamos aprender algumas lições que eu acho assim que são bem práticas, importantes. Jesus sempre foi procurado por pessoas necessitadas. É muito interessante isso. E às vezes nós só procuramos Ele também quando nós estamos o quê? Passando por algum tipo de aperto. Mas esse jovem, veja aí, esse jovem, versículo 17, ele procurou Jesus não por necessidades materiais. Ele buscou a Jesus por necessidades o quê? Espirituais. Ele faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção que todo mundo que não é crente, que não conhece a graça de Deus, quer fazer alguma coisa para o quê? Herdar a vida eterna. O que eu tenho que fazer para merecer a salvação? A Bíblia responde: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, coloca na sua cabeça que Jesus aqui nesse texto não está ensinando para esse jovem que o fato dele vender os bens dele, ele estava comprando o céu, comprando a vida eterna. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, diz que ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso o quê? Aproveitará. Então Jesus não está falando de salvação comprada, negociada, barganhada, não é isso. Veja alguns detalhes. A sua necessidade não era material, pois ele era riquíssimo. Veja lá em Lucas 18, versículo 23. Aqui diz que ele tinha muitos bens, não é isso? Porque era dono de muitas propriedades. Lá em Lucas 18, versículo 23, o que é que diz lá? Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era o quê? Riquíssimo. Então, ele vai a Jesus, não por causa de dinheiro, ele tinha dinheiro. Segunda coisa, a sua necessidade não era física, pois ele era um jovem. E diz o texto que ele, inclusive, foi correndo atrás de Jesus. Também, a sua necessidade não era de reconhecimento, porque ele era um homem de posição. Lucas 18, versículo 18, diz que ele era um príncipe, ele era um homem de posição. A sua necessidade não era de reconhecimento, porque ele era um homem reconhecido socialmente. A sua necessidade não era de direção, pois ele buscou ajuda com a pessoa certa. A sua necessidade era espiritual. Ele estava preocupado com a sua vida após a morte. Por isso que ele faz a pergunta: bom mestre, que farei para herdar o quê? A vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como é que Jesus trata esse jovem? Vamos ver os detalhes aí no texto. E Jesus trata assim a quem o procurou.
Primeiro, versos 18 a 20, Jesus ouviu o jovem. Ouviu. E é muito interessante, Jesus, porque me chamas bons? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele responde, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha, o quê? Juventude. Então veja bem que esse sujeito, ele era um legalista. Um legalista. Ele acha que ele poderia merecer a vida eterna porque ele guardava os 10 mandamentos. Ele era sabatista, adventista do 7º dia. Agora eu pergunto para vocês, quem é que guarda a lei? Hein? Ninguém. Ninguém consegue guardar a lei. Não matarás. A Bíblia diz que na hora que você tiver raiva de uma pessoa, Jesus disse lá no Sermão do Monte, você já matou essa pessoa. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Por isso que Jesus cumpriu a lei por nós. Por que nós somos salvos? É pela lei? Não, pela graça. O nosso pai, Adão, o cabeça da nossa raça humana, por um ato de desobediência, ele nos transformou em pecadores. Jesus, por um ato de obediência, estabelece o reino da graça na nossa vida. Somos salvos pela graça. Esse rapaz, quando ele diz, faz, e Jesus então o confronta, você faz tudo isso. Jesus podia dizer, você é muito mentiroso. Podia dar uma explicação para ele. Mas é aquele tipo de gente que, moralista, que diz, olha, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não desejo a mulher do próximo, eu não faço isso, não faço aquilo, então Deus vai passar a mão na minha cabeça e vai me empurrar para dentro do céu. Tem muita gente que pensa assim. Não existe salvação pelo legalismo. Aliás, a Bíblia diz que pela lei todos nós estamos condenados. E somos culpados diante de Deus. E é interessante porque jovem gosta sempre de conversar, né? Bater um papo. E Jesus não tem problema nisso, conversou com ele. Segunda coisa muito interessante que aparece no texto é no versículo 21. Veja aí no versículo 21. Diz assim, Jesus, fitando-o, o amou e disse. Então eu acho isso aqui de uma beleza muito grande, porque Jesus o amou. E eu posso imaginar que Jesus viu o coração daquele rapaz e viu a sua grande necessidade espiritual. Então, Deus tem uma virtude muito grande, que eu e você nós não temos. É que Deus gosta de quem não presta. Deus ama o quê? Pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou e mandou Jesus Cristo morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Você está vivendo aqui hoje e Jesus já tinha morrido por você há mais de 2000 anos atrás para salvar você hoje aqui em São Paulo, independentemente de quem você é, do que você faz. Então Jesus amou aquele rapaz. Terceiro lugar, Jesus o viu, Jesus o amou e Jesus lhe apresentou a verdade da salvação. Para ser salvo, aquele jovem
precisava adorar e servir somente a Jesus. Veja lá, por favor, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 24. Vamos ler juntos, hein? Mateus 6, 24. O que diz? Ninguém pode servir a dois, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja que Jesus coloca o dinheiro e as riquezas, os bens materiais, como um Deus. Mamon. E ele fala aqui que existe uma impossibilidade. Não é que a gente não faça isso. Às vezes a gente quer acender a vela para dois santos, né? E ele está dizendo aqui, ninguém pode servir a dois senhores simultaneamente. Ou você ama um e odeia o outro, ou você não pode amar os dois. E o que Jesus está falando para esse rapaz é que para ele ser salvo, ele precisava adorar e servir somente a Deus. Ele tinha que abrir mão do amor que ele possuía pelo dinheiro. A sua moralidade escondia a idolatria que ele tinha pelo dinheiro. O dinheiro era o ídolo do coração dele. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Ninguém pode viver sem dinheiro, tá certo? Ninguém. E a Bíblia diz que todos nós devemos trabalhar para ter dinheiro, para nos manter e para ajudar os outros. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar com as nossas próprias mãos. Veja aí 1 Timóteo 6, 9 e 10. Vamos ler juntos? O que diz aí? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, vamos lá juntos? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas. Veja que não é o dinheiro que é a raiz, é o quê? O amor ao dinheiro. E muita gente que ama o dinheiro, que idolatra o dinheiro, não abre mão do dinheiro, jamais se converterá. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Nós vamos lançar, já está no prelo aí, a nossa editora, essa semana saiu o CNPJ já, inscrição estadual, nós vamos ter uma editora aqui, missionária. Toda a produção de venda da livraria será. E eu fiz um estudo, irmãos, vai ser um livrinho pequeno, sobre generosidade. Generosidade. E Deus, Ele nos dá pelo trabalho, Deus nos dá, às vezes, realizando milagres na sua providência. Deus nos dá usando a generosidade de outras pessoas. Ninguém aqui pode dizer, não, isso aqui eu consegui sozinho, não. Todo mundo só cresce na vida sendo ajudado.
E aí nós vamos aprender um princípio de que tudo aquilo que nós temos não é nosso. E a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então a bem-aventurança suprema é dar. E quanto mais a gente dá, mais abençoado nós somos. Só que quem ama o dinheiro não gosta de dar, gosta? É suvina, é muito difícil. Ou então ele dá com a motivação errada. Ele dá para aparecer, ele dá muitas vezes para exercer uma autoridade, um domínio sobre o outro. Por isso que a Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Porque quando a gente está devendo, a quem nós estamos devendo, de uma certa forma, tem autoridade sobre nós. Mas eu quero chamar a sua atenção porque se existe algo que a Bíblia nos ensina, é a generosidade. Deus é o Pai de toda gente. A Bíblia toda é uma expressão da generosidade, do princípio ao fim. Deus criou o universo, plantou o jardim, colocou o homem dentro. Depois que o homem peca, ele não consegue ver a generosidade de Deus. Deus deu tudo para a gente, tudo. Tudo. E a gente não consegue ser generoso com uma pessoa ao nosso lado que está passando por necessidade. Nós recebemos tudo de Deus. Agora, a turma que está indo sendo entubada aí, vê a importância do que é estar respirando, né? De graça. Até agora, né? A não ser que daqui uns dias a turma começa a cobrar pelo oxigênio que nós respiramos. Mas até agora, tudo. Mas eu quero terminar aqui trazendo 3 lições que Jesus Cristo dá depois que esse rapaz vai embora. Todas as pessoas que foram até Jesus, geralmente quando se retiraram do encontro com Jesus, elas saíram felizes. Tá certo? Faz um estudo da Bíblia para você ver. Mulher samaritana, a mulher adúltera, Nicodemos, o centurião, aquele coxo que estava lá. Todos que foram a Jesus, todos que se encontraram com Jesus, foram muitas vezes tristes, detonados e voltaram o quê? Felizes, abençoados. Só esse desgramado aqui que não. Ele foi até Jesus, conversou com Jesus, e ao invés de voltar alegre, ele retirou-se o quê? Triste. E aí Jesus vai fazer algumas aplicações aqui que eu acho maravilhosas. Veja que, a partir do versículo 23, Jesus diz assim no versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que Jesus diz isso? Porque geralmente, e aí você tem que entender o contexto, não é o rico, mas é aquele que ama os bens materiais. Dificilmente uma pessoa que tem o dinheiro como ídolo, como senhor da sua vida, está disposto a abrir mão para entrar no reino de Deus. E está claro aqui. Os que são ricos e amam a riqueza terão maiores dificuldades para seguir a Cristo. Outro dia eu vi um carroceiro ali perto do Lago da Batata, puxando
Aqueles carrinhos cheios de papelão, sabe, que atrapalha trânsito, que você fica nervoso quando... E ele tinha lá no negócio, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Eu falei, um desgraçado, não tem nada ainda. Sabe que ele ama o carrinho que ele carrega? Mas tem gente que ama o dinheiro, ama a posição, e não está disposto a abrir mão para seguir a Cristo. Segunda lição que eu vejo aqui, que Jesus vai fazer uma aplicação, está nos versículos 24 e 27. Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes, filhos, quão difícil é para os que confiam aí nas riquezas entrar no reino de Deus. Confiar o que é? É um ato de culto. É depositar a sua fé, a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhoso, dizendo entre si, então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz, para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nenhuma pessoa pode produzir a sua salvação, independentemente da sua riqueza, da sua condição econômica. Somente Deus pode salvar o homem. Só Deus. Ele diz aqui, quem pode ser salvo? Qual é a resposta de Jesus? Ninguém, porque isso é impossível para o homem. Impossível. Porque para Deus tudo é possível. Então Jesus está reafirmando aqui a doutrina da salvação tem a sua origem em Deus. Somente Deus salva, somente Deus converte, somente Deus regenera, somente Deus justifica. A salvação vem do Senhor. 28 a 31, veja lá. Pedro, então, que era judeu, diz, então nós entramos numa fria. Resolvemos seguir a Jesus, abandonamos tudo. Vamos ser pobres até o fim. Né? Veja o que Pedro diz aí. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Senhor, então nós não vamos ganhar nada. Nós vamos morrer pobre, duro. Judeu, né? Está questionando aqui. Se é difícil aquele que ama a riqueza entrar no céu, se é impossível para alguém produzir a sua própria salvação, e nós que deixamos tudo para te seguir, qual é a vantagem que nós temos? Já pensou se essa pergunta fosse feita para os pastores da teologia da prosperidade hoje? Eles iam dizer um monte de coisa. Mas veja o que Jesus responde. Versículo 29. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor ao quê? E por amor do Evangelho. Presta atenção que isso é muito importante. Tudo que você renunciar por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, você será o quê? Recompensado. Recompensado. Aquele rapaz não foi recompensado porque ele amou mais o quê? As riquezas. Ele não abria mão. Mas o que Jesus está dizendo, e ele fala aqui, deixado casa, renunciado relacionamentos, irmãos e irmãs, pai e filho, bens materiais, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. Aí versículo 30, que não receba já no presente o cêntuplo de casas
irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir o quê? A vida eterna. Quando você ama Jesus, você passa a fazer parte de uma grande família. Aí você ganha o quê? Uma irmandade geral. Também você passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então, tudo que é de Jesus, tudo que é de Deus, tudo que é de Cristo é vosso, diz o apóstolo Paulo. Talvez você não receba aqui, tudo aqui. Mas você passa a ser um herdeiro de Deus, um co-herdeiro em Cristo Jesus. E não somente, e aqui tem uma coisa, né? Com perseguições, tá? Com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. A pergunta que eu faço é, vale a pena abrir mão, renunciar coisas materiais, bens materiais, relacionamentos por amor a Jesus, vale a pena ou não? Quem está arrependido aqui de estar seguindo a Jesus? A gente tem decepção com igrejas, instituições, com pessoas, com pastores, com líderes. A gente tem decepções pessoais, autodecepções. A gente fica às vezes decepcionado conosco mesmo, né? Nas nossas frustrações, fraquezas. Mas ninguém jamais pode dizer que Jesus nos decepcionou. Tem um versículo que eu gosto muito, e eu quero encerrar, lá Hebreus, capítulo 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Hebreus, capítulo 6, versículo 10. Acharam aí? Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é o quê? Injusto. Tudo que você faz para Deus, por amor a Deus, tudo que você faz, Deus há de recompensá-lo. Nós não fazemos motivados nisso, mas o que ele está colocando aqui é o seguinte, a gente tem tanta decepção, a gente pode sofrer as mais terríveis injustiças, mas com Deus você pode ficar tranquilo, que Ele é justo. Ele é justo. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Na próxima semana nós estaremos falando, continuando esse capítulo 10, nós temos mais 2 tipos de relacionamentos aqui para a gente estudar. Ok? Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um relacionamento correto uns com os outros. Ajuda-nos também a amar o Senhor acima de todas as coisas. E que o nosso relacionamento seja movido por esse sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão, de respeito. Ajuda-nos também, ó Deus, a entender o outro nas suas fraquezas, a suportar uns aos outros, a entender os erros uns dos outros, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e ajudar cada um aqui, Senhor, nos relacionamentos. Alguns difíceis, alguns relacionamentos, porque nós somos difíceis. Então, que o Senhor continue trabalhando na nossa vida. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a aula, então? Então, tomando-a nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava.
Primeiro, o casamento, depois, as crianças ou os filhos. E nós aprendemos na Bíblia que os filhos, independentemente do trabalho que dão, independentemente das lutas que a gente tem para criá-los, eles são o quê? Bênçãos de Deus. São herança do Senhor para os pais. Talvez, se Jesus vivesse hoje, ao invés dos filhos, as pessoas levariam os cachorrinhos para Jesus abençoar. Porque está difícil. Há muitos casais que não querem mais filhos. Há um site aí que apresenta uma planilha de quanto custa um filho da maternidade até terminar a universidade. Eu fiz a conta lá, aproximadamente 2 milhões de reais. Deve ter sido na GV também, né? Porque no Rio Branco, mas se estudar em escola pública, se for normal, acho que fica mais barato. Mas a pergunta que eu faço é, você venderia o seu filho por 2 milhões? Você acha que tem preço? Os filhos são herança do Senhor. Há um livro escrito por uma francesa, eu tenho esse livro aí, onde ela defende essa tese, ela é uma socióloga. Eu acho que ela é interessante, ela é uma socióloga, mas ela tem 2 filhos. É como você ir num endócrino e o cara quer passar um regime para você, ele está com 140 quilos. As pessoas são muito teóricas. Porque só sabem o que é ter filho, é tê-lo. Tê-los ou não tê-los, eis a questão. E depois que você tem, você não tem mais pais. Porque é na infância, é na adolescência, quando casa, quando vai ficando velho. E os filhos, para a gente, eles nunca ficam o quê? Velhos. Sempre. Minha criança, né? Meu filho. Mas aqui Jesus nos ensina algo precioso, porque as pessoas, os pais estavam indo até Jesus para que Jesus abençoasse as crianças. Esse era um costume judaico. A ausência de filhos numa família judaica era vista como uma maldição. A mulher que não gerava, não se tornava mãe, gerava filho, geralmente ela era vista de uma forma diferente. Não tem nada a ver isso biblicamente falando. Tá? Você que é casada, que não pode ter filho ainda, não significa que você é amaldiçoado. Mas no contexto judaico, eles tinham essa... E o preconceito é ainda maior, porque eles se alegravam mais com os filhos homens do que com as filhas mulheres. Então, os judeus ortodoxos diziam, graças a Deus, porque eu não nasci gentil, eu não nasci samaritano, eu não nasci mulher. Preconceito desgramado. Mas vamos ver o texto aqui. Toda criança, quando nascia, ela era levada ao sacerdote no templo para a circuncisão, para a consagração a Deus. Havia uma cerimônia também para a mulher da purificação. Lembra que Jesus foi levado ao templo e Simeão tomou dos braços e fez aquela oração bonita? Então, é prática judaica isso. Então, as pessoas começaram a impedir que Jesus tocasse nas crianças. Veja no verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Vamos tirar 3 lições importantes aqui. A primeira delas é que Jesus quer receber e abençoar espiritualmente os nossos filhos.
Abra sua Bíblia, por favor, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 39. O que diz aí o texto sagrado? Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então Deus nos salva e Deus quer a salvação também dos nossos filhos. E Ele, na sua graça irresistível, é Ele que chama, é Ele que converte. Mas nós temos que ter a consciência de conduzir os nossos filhos a Cristo. Em outras palavras, nós devemos ter os nossos filhos como discípulos de Jesus. Nós temos que investir nos nossos filhos para que eles tenham uma experiência de conversão, de regeneração com Cristo. Certo? Segunda lição que eu acho interessante desse texto, porque o Senhor, Ele quer ser adorado pelos pequeninos. Abra a sua Bíblia lá no Salmo 148. Salmo 148, versos 12 e 13. Diz assim, um coro de aleluias: rapazes e donzelas, velhos e crianças, louvem o nome do Senhor, porque só o seu nome é excelso, a sua majestade é acima da terra e do céu. E lá no Salmo 8 diz que da boca das crianças é que Deus suscita o verdadeiro louvor, verdadeira adoração. Então, gente, Jesus quer se relacionar com as crianças. Ele quer receber e abençoar espiritualmente os nossos filhos. Segunda lição que nós aprendemos aqui: o maior equívoco espiritual que um pai pode cometer é impedir ou criar embaraços para que os seus filhos se aproximem de Jesus e sejam abençoados por Ele. Há pais que são muito interessantes, né? Há pais que escolhem o nome do filho. Há pais que escolhem onde o filho vai nascer, a maternidade. Os pais escolhem, a escola que o filho vai estudar. Os pais decidem tudo pelos filhos. Quando chega na hora da religião, na hora do relacionamento com Deus, não, vou esperar para que ele possa o quê? Escolher. Isso é uma falácia, isso é um sofisma. A Bíblia diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, Ensina. E quando ela for velha, jamais se desviará deles. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio capítulo 11, por favor. Deuteronômio capítulo 11. E aqui eu quero que vocês entendam que a Bíblia nos apresenta uma filosofia de educação. Eu tenho chamado filosofia judaico-cristã. Deuteronômio capítulo 11, a partir do verso 18, diz assim: ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai a vossos filhos, falando delas assentados em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais de vossa casa e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias de vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais.
que sejam tão numerosos como os dias do céu acima da terra. A escola ensina, mas quem educa são os pais. Os pais são os primeiros professores dos filhos. E os pais não podem abrir mão disso. E diz aí que o pai crente primeiro precisa pôr a lei no coração. Depois, no versículo 19, diz assim: ensinai a vossos filhos. E eu acho muito interessante no verso 11, porque diz assim, no verso 19, falando delas assentado em vossa casa, andando pelo caminho, deitando-vos e levantando. Significa que é um ensino contínuo, ininterrupto, é um ensino para a vida. Nós preparamos os nossos filhos para a vida, nós ensinamos, inculcamos o temor a Deus no coração dos nossos filhos. Se você for para o texto, volta um pouquinho aí, de Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 6, diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, a fé começa em casa. Inculcar aqui, irmãos, é um trabalho repetitivo. Você se lembra que na escola antiga a gente aprendia a decorar. Depois os entendidos, não, esse negócio de decorar não pode. Mas eu fui do tempo que tinha a palmatória e a tabuada. 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6. Tinha que saber, senão o pau cantava. Naquela época, o professor, ele era o centro. Então, quando o professor entrava na sala de aula, nós ficávamos de pé. Porque ele era o nosso mestre, a nossa referência. Depois inventaram um negócio de revolução coperniciana na educação, onde o centro deixa de ser o professor e passa a ser o aluno. E aí, a vaca foi para o brejo. Porque é o seguinte, quem aprende em casa com pai e mãe, a respeitar pai e mãe, a autoridade pai e mãe, respeita a autoridade de professor, respeita a autoridade de policial, respeita a autoridade. Ele respeita. Por isso que o primeiro mandamento social é honrará teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias. É o único mandamento com promessa. Então, gente, vamos, à luz do que Jesus está colocando aqui, não vamos embaraçar, não vamos criar dificuldades para que os nossos filhos tenham uma experiência com Cristo, venham para a igreja, aprendam a Bíblia. E você ensina em casa a Bíblia para os seus filhos, ore com os seus filhos. Passe os valores cristãos para os seus filhos. Essa tarefa de educar em casa, ela é intransferível. É intransferível. Terceira lição que a gente aprende aqui. Terceira lição. Primeiro, qual é? Primeira lição. Jesus quer receber e abençoar espiritualmente os nossos filhos. Segundo, o maior equívoco espiritual que um pai pode cometer é impedir ou criar embaraço para que os seus filhos se aproximem de Jesus e sejam abençoados por Ele. Terceira lição que nós aprendemos aqui. Veja no versículo 15, o que é que diz aí? Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus
como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Jesus aqui, ele está usando a criança como modelo que todo adulto deve seguir ao receber o reino de Deus. Porque para entrar no reino de Deus, nós precisamos nascer de novo. Ou seja, nós nos tornamos bebês espirituais. Quando nós o quê? Nascemos de novo. E é isso que Jesus está colocando aqui. Não é que você agora vai ter um problema de retardo mental e vai agir como criança. Não é isso que ele está falando. Ele está colocando aqui é que a criança, ela é simples, ela está aberta, né? Ela é inocente no sentido de que ela dá crédito àquilo que ela está ouvindo. É nesse sentido. O reino de Deus deve ser recebido com simplicidade, fé e humildade despretensiosa. Dá um pulinho lá em Mateus, por favor. Mateus 18, versos de 1 a 5. Diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando, Mateus 18, 1, quem é porventura maior no reino dos céus? E Jesus então, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes, não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, a mim, me recebe. Tudo bem? Posso seguir adiante? Estão entendendo? Então vamos lá. Depois de falar dos relacionamentos entre cônjuges, depois de falar relacionamento entre crianças, filhos e pais com Jesus, versos 17 a 31, Jesus vai falar sobre relacionamento com dinheiro, com riquezas. Todo mundo quer casar, todo mundo quer ter filho, todo mundo quer ter o quê? Grana. Então a Bíblia não precisa ser atualizada, não, está bem contemporânea a Bíblia, viu? Diz o texto, aí, e pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se, perguntou-lhe, bom mestre, que farei para dar vida eterna? Respondeu Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta, vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Veja o versículo 22, lê comigo aí esse versículo 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Primeira vez que eu vejo um cara que era muito rico, dono de propriedade, ficar triste. Geralmente é pobre que fica triste, não é? Se eu dissesse que você tem bens materiais, você ficaria triste? Por quê? Que o fato dele ter muitas propriedades fez desse rapaz ser uma pessoa triste. A resposta é muito simples, porque ele não queria abrir mão do amor que ele tinha pelas riquezas, por amor a Cristo. E aqui nós vamos aprender algumas lições que eu acho assim que são
bem práticas, importantes. Jesus sempre foi procurado por pessoas necessitadas. É muito interessante isso. E às vezes nós só procuramos Ele também quando nós estamos o quê? Passando por algum tipo de aperto. Mas esse jovem, veja aí, esse jovem, versículo 17, ele procurou Jesus não por necessidades materiais. Ele buscou a Jesus por necessidades o quê? Espirituais. Ele faz uma pergunta: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Preste atenção que todo mundo que não é crente, que não conhece a graça de Deus, quer fazer alguma coisa para o quê? Herdar a vida eterna. O que eu tenho que fazer para merecer a salvação? A Bíblia responde: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então, coloca na sua cabeça que Jesus aqui nesse texto não está ensinando para esse jovem que o fato dele vender os bens dele, ele estava comprando o céu, comprando a vida eterna. Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, diz que ainda que eu distribua todos os meus bens, se não tiver amor, nada disso o quê? Aproveitará. Então Jesus não está falando de salvação comprada, negociada, barganhada, não é isso. Veja alguns detalhes. A sua necessidade não era material, pois ele era riquíssimo. Veja lá em Lucas 18, versículo 23. Aqui diz que ele tinha muitos bens, não é isso? Porque era dono de muitas propriedades. Lá em Lucas 18, versículo 23, o que é que diz lá? Mas, ouvindo ele essas palavras, ficou muito triste, porque era o quê? Riquíssimo. Então ele vai a Jesus não por causa de dinheiro, ele tinha dinheiro. Segunda coisa, a sua necessidade não era física, pois ele era um jovem. E diz o texto que ele inclusive foi correndo atrás de Jesus. Também a sua necessidade não era de reconhecimento, porque ele era um homem de posição. Lucas 18, versículo 18, diz que ele era um príncipe, ele era um homem de posição. A sua necessidade não era de reconhecimento, porque ele era um homem reconhecido socialmente. A sua necessidade não era de direção, pois ele buscou ajuda com a pessoa certa. A sua necessidade era espiritual. Ele estava preocupado com a sua vida após a morte. Por isso que ele faz a pergunta: bom mestre, que farei para herdar o quê? A vida eterna. O que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Como é que Jesus trata esse jovem? Vamos ver os detalhes aí no texto. E Jesus trata assim a quem o procurou. Primeiro, versos 18 a 20. Jesus ouviu o jovem. Ouviu. E é muito interessante, Jesus, porque me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele responde: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha o quê? Juventude.
Então veja bem que esse sujeito ele era um legalista. Um legalista. Ele acha que ele poderia merecer a vida eterna porque ele guardava os 10 mandamentos. Ele era sabatista, adventista do 7º dia. Agora eu pergunto para vocês, quem é que guarda a lei? Hein? Ninguém. Ninguém consegue guardar a lei. Não matarás. A Bíblia diz que na hora que você tiver raiva de uma pessoa, Jesus disse lá no Sermão do Monte, você já matou essa pessoa. Pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Por isso que Jesus cumpriu a lei por nós. Por que nós somos salvos? É pela lei? Não, pela graça. O nosso pai, Adão, o cabeça da nossa raça humana, por um ato de desobediência, ele nos transformou em pecadores. Jesus, por um ato de obediência, estabelece o reino da graça na nossa vida. Somos salvos pela graça. Esse rapaz, quando ele diz, faz, e Jesus então o confronta, você faz tudo isso. Jesus podia dizer, você é muito mentiroso. Podia dar uma explicação para ele. Mas é aquele tipo de gente moralista, que diz, olha, pastor, eu não fumo, eu não bebo, eu não desejo a mulher do próximo, eu não faço isso, não faço aquilo, então Deus vai passar a mão na minha cabeça e vai me empurrar para dentro do céu. Tem muita gente que pensa assim. Não existe salvação pelo legalismo. Aliás, a Bíblia diz que pela lei todos nós estamos condenados e somos culpados diante de Deus. E é interessante porque jovem gosta sempre de conversar, né? Bater um papo. E Jesus não tem problema nisso, conversou com ele. Segunda coisa muito interessante que aparece no texto é no versículo 21. Veja aí no versículo 21. Diz assim, Jesus, fitando-o, o amou e disse. Então eu acho isso aqui de uma beleza muito grande, porque Jesus o amou. E eu posso imaginar que Jesus viu o coração daquele rapaz e viu a sua grande necessidade espiritual. Então, Deus tem uma virtude muito grande, que eu e você nós não temos. É que Deus gosta de quem não presta. Deus ama o quê? Pecadores. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos amou e mandou Jesus Cristo morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Você está vivendo aqui hoje e Jesus já tinha morrido por você há mais de 2000 anos atrás para salvar você hoje aqui em São Paulo, independentemente de quem você é, do que você faz. Então Jesus amou aquele rapaz. Terceiro lugar, Jesus o viu, Jesus o amou e Jesus lhe apresentou a verdade da salvação. Para ser salvo, aquele jovem precisava adorar e servir somente a Jesus. Veja lá, por favor, Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Versículo 24. Vamos ler juntos, hein? Mateus 6, 24. O que diz? Ninguém pode servir a dois, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro,
Ou se devotará a um e desprezará? Não podeis servir a Deus e às riquezas. Veja que Jesus coloca o dinheiro e as riquezas, os bens materiais, como um Deus. Mamon. E ele fala aqui que existe uma impossibilidade. Não é que a gente não faça isso. Às vezes a gente quer acender a vela para 2 santos, né? E ele está dizendo aqui, ninguém pode servir a 2 senhores simultaneamente. Ou você ama um e odeia o outro, você não pode amar os 2. E o que Jesus está falando para esse rapaz é que para ele ser salvo, ele precisava adorar e servir somente a Deus. Ele tinha que abrir mão do amor que ele possuía pelo dinheiro. A sua moralidade escondia a idolatria que ele tinha pelo dinheiro. O dinheiro era o ídolo do coração dele. Irmãos, abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 6. Ninguém pode viver sem dinheiro, está certo? Ninguém. E a Bíblia diz que todos nós devemos trabalhar para ter dinheiro, para nos manter e para ajudar os outros. A Bíblia diz que nós temos que trabalhar com as nossas próprias mãos. Veja aí 1 Timóteo 6, 9 e 10. Vamos ler juntos? O que diz aí? Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Versículo 10, vamos lá juntos? Porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas. Veja que não é o dinheiro que é a raiz, é o quê? O amor ao dinheiro. E muita gente que ama o dinheiro, que idolatra o dinheiro, não abre mão do dinheiro, jamais se converterá. Porque nós não podemos servir a 2 senhores. Nós vamos lançar, já está no prelo aí, a nossa editora, essa semana saiu o CNPJ já, inscrição estadual, nós vamos ter uma editora aqui, missionária. Toda a produção de venda da livraria será. E eu fiz um estudo, irmãos, vai ser um livrinho pequeno, sobre generosidade. Generosidade. E Deus, Ele nos dá pelo trabalho, Deus nos dá, às vezes, realizando milagres na sua providência. Deus nos dá usando a generosidade de outras pessoas. Ninguém aqui pode dizer, não, isso aqui eu consegui sozinho. Não, todo mundo só cresce na vida sendo ajudado. E aí nós vamos aprender um princípio de que tudo aquilo que nós temos não é nosso. E a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dado o quê? Receber. Então a bem-aventurança suprema é dar. E quanto mais a gente dá, mais abençoado nós somos. Só que quem ama o dinheiro não gosta de dar, gosta? É suvina, é muito difícil.
Ou então ele dá com a motivação errada. Ele dá para aparecer, ele dá muitas vezes para exercer uma autoridade, um domínio sobre o outro. Por isso que a Bíblia diz, a ninguém fiqueis devendo nada, exceto o amor. Porque quando a gente está devendo, a quem nós estamos devendo, de uma certa forma, tem autoridade sobre nós. Mas eu quero chamar a sua atenção porque se existe algo que a Bíblia nos ensina, é a generosidade. Deus é o Pai de toda a gente. A Bíblia toda é uma expressão da generosidade, do princípio ao fim. Deus criou o universo, plantou o jardim, colocou o homem dentro. Depois que o homem peca, ele não consegue ver a generosidade de Deus. Deus deu tudo para a gente. Tudo. Tudo. E a gente não consegue ser generoso com uma pessoa ao nosso lado que está passando por necessidade. Nós recebemos tudo de Deus. Agora, a turma que está sendo entubado aí, vê a importância do que é estar respirando, né? De graça. Até agora, né? A não ser que daqui uns dias a turma começa a cobrar pelo oxigênio que nós respiramos. Mas até agora, tudo. Mas eu quero terminar aqui trazendo 3 lições que Jesus Cristo dá depois que esse rapaz vai embora. Todas as pessoas que foram até Jesus, geralmente quando se retiraram do encontro com Jesus, elas saíram felizes. Tá certo? Faz um estudo da Bíblia para você ver. Mulher samaritana, a mulher adúltera, Nicodemos, o centurião, aquele coxo que estava lá. Todos que foram a Jesus, todos que se encontraram com Jesus, foram muitas vezes tristes, detonados e voltaram o quê? Felizes, abençoados. Só esse desgramado aqui que não. Ele foi até Jesus, conversou com Jesus, e ao invés de voltar alegre, ele retirou-se o quê? Triste. E aí Jesus vai fazer algumas aplicações aqui que eu acho maravilhosas. Veja que a partir do versículo 23, Jesus diz assim no versículo 23, então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos, quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Por que Jesus diz isso? Porque geralmente, e aí você tem que entender o contexto, não é o rico, mas é aquele que ama os bens materiais. Dificilmente uma pessoa que tem o dinheiro como ídolo, como senhor da sua vida, está disposto a abrir mão para entrar no reino de Deus. E está claro aqui. Os que são ricos e amam a riqueza terão maiores dificuldades para seguir a Cristo. Outro dia eu vi um carroceiro ali perto do Lago da Batata, puxando aqueles carrinhos cheios de papelão, sabe, que atrapalha trânsito, que você fica nervoso quando... E ele tinha lá no negócio, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Eu falei, um desgraçado, não tem nada ainda. Sabe que ele ama o carrinho que ele carrega? Mas tem gente que ama o dinheiro, ama a posição, e não está disposto a abrir mão para seguir a Cristo. Segunda lição que eu vejo aqui, que Jesus vai fazer uma aplicação, está nos versículos 24 e 27.
Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, quão difícil é para os que confiam aí nas riquezas entrar no reino de Deus. Confiar o que é? É um ato de culto. É depositar a sua fé, a sua confiança nas riquezas. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobre modo maravilhosos, dizendo entre si: então quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, diz: para os homens é impossível, contudo não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Nenhuma pessoa pode produzir a sua salvação, independentemente da sua riqueza, da sua condição econômica. Somente Deus pode salvar o homem. Só Deus. Ele diz aqui: quem pode ser salvo? Qual é a resposta de Jesus? Ninguém. Porque isso é impossível para o homem. Impossível. Porque para Deus tudo é possível. Então Jesus está reafirmando aqui a doutrina da salvação tem a sua origem em Deus. Somente Deus salva, somente Deus converte, somente Deus regenera, somente Deus justifica. A salvação vem do Senhor. 28 a 31, veja lá. Pedro, então, que era judeu, diz: então nós entramos numa fria. Resolvemos seguir a Jesus, abandonamos tudo. Vamos ser pobres até o fim. Né? Veja o que Pedro diz aí. Versículo 28. Então Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Senhor, então nós não vamos ganhar nada. Nós vamos morrer pobre, duro. Judeu, né? Está questionando aqui. Se é difícil aquele que ama a riqueza entrar no céu, se é impossível para alguém produzir a sua própria salvação, e nós que deixamos tudo para te seguir, qual é a vantagem que nós temos? Já pensou se essa pergunta fosse feita para os pastores da teologia da prosperidade hoje? Eles iam dizer um monte de coisa. Mas veja o que Jesus responde. Versículo 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor ao quê? E por amor do Evangelho. Presta atenção que isso é muito importante. Tudo que você renunciar por amor a Jesus e por amor ao Evangelho, você será o quê? Recompensado. Recompensado. Aquele rapaz não foi recompensado porque ele amou mais o quê? As riquezas. Ele não abria mão. Mas o que Jesus está dizendo, e ele fala aqui: deixado casa, renunciado relacionamentos, irmãos e irmãs, pai e filho, bens materiais, campos, por amor de mim, por amor do Evangelho. Aí versículo 30. Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir o quê? A vida eterna. Quando você ama Jesus, você passa a fazer parte de uma grande família. Aí você ganha o quê? Uma irmandade geral. Também você passa a ser herdeiro de Deus e co-herdeiro em Cristo Jesus. Então tudo que é de Jesus, tudo que é de Deus, tudo que é de Cristo é vosso, diz o apóstolo Paulo. Talvez você não receba aqui, tudo aqui.
mas você passa a ser um herdeiro de Deus, um co-herdeiro em Cristo Jesus. E não somente, e aqui tem uma coisa, né? Com perseguições, tá? Com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. A pergunta que eu faço é: vale a pena abrir mão, renunciar coisas materiais, bens materiais, relacionamentos por amor a Jesus? Vale a pena ou não? Quem está arrependido aqui de estar seguindo a Jesus? A gente tem decepção com igrejas, instituições, com pessoas, com pastores, com líderes. A gente tem decepções pessoais, autodecepções. A gente fica às vezes decepcionado conosco mesmo, né? Nas nossas frustrações, fraquezas. Mas ninguém jamais pode dizer que Jesus nos decepcionou. Tem um versículo que eu gosto muito e eu quero encerrar, lá Hebreus capítulo 6. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Acharam aí? Vamos ler juntos? Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Deus não é o quê? Injusto. Tudo que você faz para Deus, por amor a Deus, tudo que você faz, Deus há de recompensá-lo. Nós não fazemos motivados nisso, mas o que ele está colocando aqui é o seguinte: a gente tem tanta decepção, a gente pode sofrer as mais terríveis injustiças, mas com Deus você pode ficar tranquilo, que Ele é justo. Ele é justo. Tá bom? Vamos ficar de pé e vamos encerrar. Na próxima semana nós estaremos falando, continuando esse capítulo 10, nós temos mais 2 tipos de relacionamentos aqui para a gente estudar. Ok? Senhor Deus, o Senhor conhece o nosso coração, conhece a nossa vida, e Tu sabes, ó Deus, o quanto nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, ó Pai, a ter um relacionamento correto uns com os outros. Ajuda-nos também a amar o Senhor acima de todas as coisas. E que o nosso relacionamento seja movido por esse sentimento de amor, de misericórdia, de compaixão, de respeito. Ajuda-nos também, ó Deus, a entender o outro nas suas fraquezas, a suportar uns aos outros, a entender os erros uns dos outros, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar e ajudar cada um aqui, Senhor, nos relacionamentos. Alguns difíceis, alguns relacionamentos porque nós somos difíceis. Então que o Senhor continue trabalhando na nossa vida. Esta é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Está encerrada a aula então?